Seja muito bem-vindo a mais uma edição de Hábitos e Mudanças. Estamos na nossa quarta temporada, do nosso segundo programa. Esta temporada 4 fala da relação do ser versus ter. Quem está aqui para falar conosco sobre isso é a Márcia Tolotti. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vinda. Tudo bem. Lembrando que esse nosso programa faz parte do projeto Linha de Chegada, que é um projeto que, além de ter livro, textos, testes, tem também uma campanha de educação financeira infantil, consumo saudável, é o nome da campanha, e que capacita pais e professores para lidar com as crianças. Você pode ter mais informações sobre tudo isso que a Márcia falou, Projeto Linha de Chegada, no site projetolinhadechegada.com.br. Já está passando. Tá bom, né? Bom, vamos começar então este programa falando a respeito da escravidão da perda, né? Por que perder pode ser uma prisão, uma escravidão? Vamos pensar assim que do ponto de vista psicológico, nós somos ligados em algum tipo de funcionamento. E algumas pessoas são ligadas a um funcionamento de perder. E isso pode acontecer com criança, com adolescente, com adulto, com idoso. Não tem classe social, não tem idade, não tem sexo, não tem gênero, não tem nada disso. É um funcionamento psicológico onde as pessoas acabam fazendo inconscientemente coisas que se colocam sempre numa condição de perder. O consumo, as compras, as datas, as possibilidades de gastos que a gente tem, muitas vezes servem para esse funcionamento mental. Então as pessoas acabam comprando, achando que é porque querem, achando que é porque estão escolhendo, achando que porque precisam, mas na verdade elas estão funcionando dentro desse modelo mental de ser escravos das perdas. Como a pessoa identifica que tem isso? Como eu identifico que um aluno, uma criança tem isso? A partir do momento em que todas as vezes, se no primeiro momento a criança, o adulto ganha, logo em seguida acaba perdendo, ou fica sem dinheiro, ou enfim, né, acaba tendo um processo de perda aí. Bom, a partir disso, né, como é que se, primeiro, evita, né, a situação da pessoa sofrer com perdas, e como é que se corrige depois que a perda está consumada, né? Tem como a pessoa sair desse buraco? Olha, sair do buraco é quase que uma necessidade que as pessoas têm na vida. Então, de algum jeito, é importante a gente sair, romper com uma condição ruim. Para evitar, primeiro a pessoa tem que identificar que tem isso. Então, ninguém consegue resolver um problema enquanto não reconhece que tem esse problema. E tem pessoas que acham que isso que a gente está falando aqui, por exemplo, é bobagem, não tem nada a ver, é papo de psicólogo. Então, enquanto isso acontece, não tem como resolver. Então, primeira coisa e uma questão fundamental é o autoconhecimento. Então, a pessoa entendeu, percebeu, reconhece, fica amarga com aquela descoberta ruim que, enfim, ninguém gosta de descobrir esse tipo de coisa, mas a partir daí começa a desenvolver mecanismos onde ela se protege. Então, se ela percebe que isso acontece, ela vai muitas vezes se questionar muito mais antes de fazer alguma ação, antes de comprar alguma coisa, por exemplo, para ver se ela realmente não está só repetindo essa escravidão, né? Tem como a pessoa identificar isso por si própria? Ela precisa de ajuda, ela precisa de alguém, de um programa como esse, por exemplo, que faz ela pelo menos pensar que ela está passando por isso, que ela está sendo escrava das perdas. Muitas vezes o escutar isso já é um alerta, muitas vezes ler alguma coisa, conversar, ficar atento. E tem uma coisa que é muito importante, assim, contra a matemática não tem muitos argumentos, né? Então, se a pessoa percebe que ao longo dos anos, ao longo das suas decisões, ela está sempre numa condição de estar perdendo, numericamente isso aparece, não precisa de muito.
né? Agora, claro, se a pessoa quer fazer uma análise, uma terapia, isso é ótimo, né? Todo mundo, recomendo para todo mundo deveria fazer em algum momento da vida. Mas como nem todo mundo quer ou nem todo mundo pode, vale a gente, pelo menos, se servir, que seja dessa conversa ou de outras ações. Vamos avançar para o próximo assunto deste programa 2 da temporada 4 de Hábitos e Mudanças, que é a relação mercantilista entre pais e filhos, né? Aquele filho que vê o pai como um banco, assim, mais ou menos, Márcia. Eu acho que em algum momento todo mundo acaba vendo seus pais como um banco, né? Até porque os pais fazem essa função mesmo, né? Só que aí que é bacana, quando que os pais começam a perceber que os filhos estão vendo ou estão, né, presos nesse circuito de ver os pais só como bancos, como introduzir essa questão de educação financeira. Depende do banco que o pai né? Se é aquele banco que facilita crédito para negativados, ou se é aquele banco que exige um monte de documentos para facilitar, para liberar qualquer crédito. Tem que ser um pai meio termo, assim. E vindo para cá, infelizmente li uma notícia de uma instituição financeira que tem um sistema um pouco cooperativado e que acabou tendo, né, que fechar as portas. Isso amarga um prejuízo também para quem está lá. Então, será que é um pai que tem um sistema de que se corre risco? Porque tem muitos pais que acabam virando despesas enormes para os seus filhos, né? Então tem o pai que empresta, tem o pai que toma, tem o pai que tira. De qualquer maneira, o que significa essa questão de mercantilização das relações? Muitas vezes as pessoas estão desenvolvendo, os pais, por exemplo, que têm culpa de ficar pouco tempo com os filhos, vão lá e dão um presente. É como se eles compensassem via dinheiro uma falta que não é de nada concreto, mas sim de atenção e de tempo, de qualidade com os seus filhos. Estou aqui pensando, não sei se isso é um fato, se é só uma exposição minha, mas de repente não pode virar o jogo, Márcia, o pai que dá tudo para os filhos quando o filho é criança, lá no final da vida vai sofrer com isso, quando ele, pai, acaba tendo que ficar na mão do filho, que passa a ser o filho, o banco, e o pai, aquele que precisa de um empréstimo do filho, de repente não se corre esse risco. Não é pelo fato de ter dado tudo que obrigatoriamente esse pai vai ficar sem dinheiro e vai depender do filho no futuro. Não é uma relação tão direta. Mas existem sim filhos que vão ter que sustentar os seus pais. E a gente tem um momento na vida que a gente chama do ciclo da pobreza, que quando os pais, por exemplo, os filhos têm uma idade aí, 30, 40 anos, vamos imaginar, e que eles têm que sustentar os próprios filhos e, ao mesmo tempo, os pais idosos. Então, nesse momento de vida desse adulto que ele teria que guardar dinheiro, ele não consegue porque ele está ajudando tanto os filhos quanto os pais. Aí, quando ele chegar no envelhecimento, ele está sem dinheiro. Então, os filhos vão ter que ajudar esses pais. Então a gente entra num ciclo de pobreza que não consegue sair disso. O ideal é o quê? Claro que a gente tem que ajudar filhos, claro que a gente tem que orientar, mas chega um determinado momento que os filhos têm que se virar e os pais têm que guardar o seu dinheiro. Vai entrar num outro assunto que a gente já abordou, acho, em pinceladas nos programas anteriores, que é a relação do que a gente quer e do que a gente precisa, né? Nós temos necessidade daquilo que queremos. A gente entende assim que a função, por exemplo, do marketing, da publicidade, é transformar desejos em necessidades. Criar necessidades. Eu transformo aquilo que supostamente seria uma vontade em necessidade. E a gente vê muito isso. Eu preciso comprar uma bota. Preciso ou quer? Não, eu preciso, mas precisa porque não tem nenhuma? Não, tenho uma. Tá, então tem uma, então não precisa, então quer. Então é o primeiro exercício que a gente tem que fazer, porque a gente tem que assumir que a gente quer. Depois a gente tem que fazer conta e ver se a gente pode bancar aquilo que a gente quer. Mas tem que assumir. Então as pessoas dizem eu preciso, como se a necessidade
fosse um imperativo, né? A necessidade é um imperativo, eu preciso comer, isso é um imperativo, a gente precisa comer. Agora a gente precisa comer o quê? O chocolate, o sorvete ou lá o feijão, arroz, a salada, né? Então essa relação serve para tudo, de alimento a lazer, a roupa, a qualquer coisa. É uma eterna luta, né, entre os publicitários que criam as necessidades e a Márcia Tolotti, que faz você ver Não. que às vezes não é tão necessário assim. Vamos por aqui com mais esse programa, Márcia. Lembrem de acessar o site, que lá tem e-books com todos esses tópicos que a gente trabalhou, com artigos mais explorados, para que, né, a gente possa, não é lutar contra marketing e publicidade, mas é ter um olhar crítico e a gente não ser nenhum escravo de perdas. Na próxima semana tem o terceiro e último programa da quarta temporada. Bom, gente, muito obrigado. Deixem seus recados, participem. Até a semana que vem. Até o próximo programa com mais uma edição de Hábitos e Mudanças. Tchau!